costuma ler um livro ou assistir uma aula e alguns dias depois vai esquecendo consideravelmente o que você leu ou o que você escutou? Pois é, esse vídeo aqui tem uma proposta diferente do que a gente está acostumado. Nós vamos então apresentar para vocês uma técnica muito eficaz de retenção e revisão de qualquer conteúdo que vocês assistirem em vídeos aulas, aulas presenciais ou mesmo leituras. Pois bem, o nosso cérebro ele é dividido sempre em dois hemisférios ou dois lados. No lado direito, nós temos o lado da emoção. E no lado esquerdo, que é o lado da razão. No lado da emoção, o lado direito, que nós armazenamos aquelas informações que dizem respeito a emoções, a musicalidade. Já no lado da razão, que é a memória de curto prazo, é onde nós armazenamos conteúdos de estudo, leituras, aulas. Então, a má notícia é que o nosso cérebro, do lado esquerdo, que é o lado que nós guardamos essas informações, é a nossa memória de curto prazo. O lado da emoção, que é a memória de longo prazo. É por isso que é muito comum nas palestras que nós ministramos em todo o Brasil, quando eu indago para as pessoas se elas conseguem se recordar o que elas estavam fazendo assim que elas tiveram a notícia do ataque das Torres Gêmeas em 11 de setembro, é muito comum os alunos então informarem que eles lembram com clareza de detalhes onde eles estavam, com quem eles estavam, o que eles estavam fazendo, apesar dessa notícia não ser um impacto diretamente na vida pessoal daquela pessoa. Por quê? Porque é um tipo de informação que automaticamente foi para o nosso lado direito, a memória de longo prazo, e aí ela fica armazenada, então, para toda a vida. Assim, quando você aprende a dirigir ou andar de bicicleta, todas essas informações são armazenadas do lado da emoção. Agora, a leitura de um livro, quando você assiste uma aula, faz um treinamento, então nós temos essa retenção para curto prazo, ou seja, do nosso lado esquerdo, na nossa memória de curto prazo. Mas a gente tem uma técnica muito eficaz que tem como mudar isso. Então, com essa técnica que a gente vai apresentar para vocês, é possível sim nós retermos informações de conteúdo, de estudo, de trabalho, também do nosso lado direito, ou seja, na memória de longo prazo. Ou seja, é uma técnica que estimula você a utilizar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, retendo assim uma quantidade muito maior de informações na sua memória de longo prazo. Essa técnica é chamada de mapas mentais, ela foi criada há mais de 30 anos pelo Tony Buzan, e essa técnica ela parte do pressuposto de um estudo muito aprofundado que foi feito nos grandes gênios que nós tivemos no mundo, Albert Einstein, Steve Jobs. Então, com o estudo da biografia dessas pessoas, o criador da técnica verificou que os grandes gênios estimulavam, então, o uso dos dois lados do cérebro. Por isso que eles são diferentes da parte mediana do ser humano, que acaba então utilizando ou só o lado esquerdo ou só o lado direito separadamente. Essa técnica então, ela é comprovada, já há mais de 30 anos utilizadas em várias universidades em todo o Brasil, parte do pressuposto de como o cérebro funciona e a gente vai estimulando então os dois lados ao mesmo tempo. Por isso que sempre nós vamos utilizar essa técnica, não é para deixar de estudar. Veja bem, essa técnica não vai livrar você de ter que assistir a aula, de ter que ler o livro. Porém, assim que você terminar de assistir um curso, uma aula, um treinamento, ou assim que você finalizar a leitura do seu livro, você automaticamente já vai utilizar a técnica dos mapas mentais, vai transformar esse livro ou essa aula num mapa mental, e a partir daí as suas revisões serão feitas em cima desse mapa mental. Então, ao invés de você ler um livro hoje ou assistir uma aula hoje e daqui 30, 40, 50 dias, 6 meses, você perder aí até 90%
do conteúdo que você aprendeu naquele primeiro momento, com o mapa mental na mão, tudo muda. Por quê? Porque você revisando apenas o mapa mental, vai ser possível que você recorde de todas as informações que foram tratadas na aula que você assistiu ou naquele livro que você leu há 6 meses, há 1 ano, tá? Pois bem, então, os mapas mentais, eles partem, pode ser feito tanto manualmente quanto através de aplicativos que nós já temos hoje em dispositivos como celulares, tablets. Ele vem com informações hierarquizadas, então sempre partindo do centro de uma folha, com as informações mais importantes, utilizando desenhos, se for o caso, e aí ele vai indo para as laterais, para as bordas do papel, geralmente um papel sulfite, com as informações menos relevantes. O sistema que ele usa é o que o Tony Buzan denomina como pensamento radiante. Então, imitando exatamente o funcionamento do seu cérebro. Por quê? Porque o cérebro, ele não pensa num sistema linear. Um sistema linear seria um sistema de um livro, que você vai lendo linha a linha, palavra a palavra. O cérebro não funciona dessa forma. O nosso cérebro ele tem várias informações ao mesmo tempo e para todos os lados. É por isso que o mapa mental ele sempre imita o desenho de um neurônio. Então, ele parte do centro com informações mais relevantes, maiores, e vai indo com as suas ramificações para as bordas do papel com as informações secundárias ou menos relevantes. A Vianney Consultores, então, já implementou essa técnica dos mapas mentais para os alunos que participam dos treinamentos e cursos. Vocês já vão encontrar aqui no site da Viana diversos mapas mentais sobre diversas matérias de licitações e contratos administrativos que têm a maior utilidade para quem já foi aluno, já participou dos cursos e aí com o mapa mental na mão consegue recordar tudo o que foi ensinado na sala de aula. Agora, se você também não foi aluno da Viana, não tem problema, você pode também usufruir dos mapas mentais e acaba sendo um sistema então de revisão de conteúdo, tá? Então, numa única folha de papel, por exemplo, nós temos todas as informações a respeito da documentação de regularidade fiscal, a respeito de obras, serviços de engenharia com os temas mais relevantes. Então faça o download, não deixe de fazer o download dos mapas mentais que a gente disponibiliza para vocês. E se você gostou desse tema, deixa um comentário aí abaixo. Recomendo para quem quiser se aprofundar na leitura, na prática dos mapas mentais, tem um livro do Tony Buzan, que é denominado Mapas Mentais, um livrinho azul, que ensina rapidamente como que você pode aplicar essa técnica no seu dia a dia, na sua vida, e depois utilizar para revisar todos os conteúdos que você tenha assistido ou aprendido em alguma aula. Muito obrigada!